Bom, então, como eu estava dizendo, boa noite, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essa história. Ontem a gente falou sobre como a gente chama de os patriarcas, né? Tanto que muitas vezes os judeus se referem a Abraão como nosso pai Abraão, ou seja, aquele que veio, que foi o primeiro de toda essa linhagem, né? Que gerou todo esse povo. E, e nós falamos sobre eles, da importância deles, exatamente porque Jesus era judeu. Jesus fazia parte desse povo e é importante a gente entender um pouco dessa história para muitas referências que eu vou falar no tempo de Jesus vão se reportar a esse tempo. É muito importante a gente entender essa questão da hereditariedade, do que veio primeiro e como esse povo respeita essa passagem, né? Esses que vieram antes, né? Então se referem a Abraão dessa forma, né? Então a gente não pode esquecer, né? Jesus era judeu. Jesus era judeu. É interessante que tem um quadro, tem um quadro que foi pintado, foi mandado pintado por Hitler na Segunda Guerra, que era os judeus estavam de fora, né? Os judeus não podiam entrar, então tem uma grade, tem uma igreja e os judeus olhando lá de fora para dentro da igreja, e dentro da igreja tem uma cruz em cima do altar, né? E um pensador alemão daquele tempo escreveu uma crítica a esse quadro dizendo assim, faltou um lá fora, né? Que é o próprio Jesus que estava ali do lado de dentro, enquanto todos estavam do lado de fora, né? Então a gente contou ontem a história de Abraão, que foi pai de Isaac, Isaac, que foi pai de Jacó, e aí Jacó teve os seus filhos, né, os seus 12 filhos, teve um filho chamado José, que foi para o Egito, se transformou no governador do Egito, e aí ele conseguiu, depois os seus irmãos foram até ele, e ele, quem está o vídeo aí, quem quiser conhecer essa história, e aí eles acabam se reconciliando, os irmãos venderam ele como escravo, se reconciliam e vão ficando por ali. Então, e aí a gente começa, vão ficando pelo Egito, e aí ele manda chamar também o seu pai Jacó, que está lá em Canaã. Vamos todo mundo viver aqui. E o faraó gostava muito de José, e ele dá então para os irmãos de José as melhores terras, né? Perto do Nilo, lugar bom de plantar, um lugar bom para pastorear. E aí o tempo vai passando e os irmãos de José vão morrendo e vão ficando os seus descendentes, porque são 12, né? Imagina, cada um desses 12 tem filhos, netos, já bisnetos. José morre também e o faraó também morre. E um outro faraó entra no lugar. E esse faraó, ele não gosta dos judeus. E ele os chama pela primeira vez pelo nome de israelitas. Lembra que eu contei ontem a história de tu, doravante, não te chamarás, né? Mas agora o teu nome será Israel. E aí esses judeus, então o faraó começa a persegui-los. Mas isso passa muito tempo, eles ficam quase 400 anos escravizados no Egito. E então o faraó começa a dar mais trabalho, mais difíceis para ele, cada vez mais difíceis, né? Tem que fazer tijolo, chama os israelitas. Tem que limpar tal coisa, chama os israelitas. Tem que ir num lugar ruim, lá, chama os israelitas. E assim aquele povo vai se tornando escravo e sendo perseguido cada vez mais. O tempo passa, passa muito tempo. Até que o faraó começa a persegui-los a tal ponto que ele manda que as parteiras assassinem, quando nasce,
todos os meninos. Nasceu, é menino, mata na hora. E vai ficando, a ideia dele, vão ficando só as mulheres. E aí esse povo vai acabar se dispersando, porque o povo israelita já era muito, diz-se, né? Não sei quem contou, mas que eram 700 mil pessoas naquele tempo. Então o Faraó tem esse plano. E aí Miriam, que é uma menina, recebe a ordem da sua mãe, porque sua mãe teve um filho, e ela diz: põe esse menino numa cesta, leva até o Nilo e deixa as águas o levarem para que ele seja salvo, para que a gente não tenha que matá-lo. Bom, a Miriam faz isso, fica escondida atrás do bambuzal para ver aonde que vai parar o irmão. E aí quem pega aquele cesto? A irmã do Faraó. Uma serva da irmã do Faraó encontra, porque elas estavam na beira do Nilo, no palácio, encontra aquele cesto boiando. Quando abrem, e a Miriam olha aquilo e diz: meu Deus, caiu logo na mão da irmã do Faraó. Aí ela diz: olha que criança linda. E a irmã do Faraó não tinha filhos, e ela adota aquela criança como dela. Bom, ele recebe o nome de Moisés, que é aquele que foi salvo das águas. E Moisés então passa por muitas... é criado dentro do palácio, mas até que um dia ele sai e vê o sofrimento do seu povo, sendo escravizado, sendo batido, sendo trabalhando como escravo para os egípcios. E aquilo revolta, e ele acaba interferindo numa briga em que um soldado egípcio está batendo no hebreu, e ele mata o soldado. Ele se arrepende, se sente um traidor, porque ele morava no palácio, e ele vai embora então. Vai embora, porque nem entre o povo hebreu ele conseguia espaço. Ele disse: volta para o palácio. Certa vez estavam 2 hebreus brigando, ele tenta interferir, e ele diz: não, volta para o palácio, você não tem nada a ver conosco. E ele vai embora então, com medo daquela morte que ele causou, e se torna quase um fugitivo. E ele vai para um lugar muito longe, conhece uma mulher, se casa com ela, passa a ser um pastor, até que ele encontra pastoreando com as ovelhas. Ele sobe um monte mais alto, vê tem um arbusto pegando fogo, só que o arbusto não se desmancha, ele acha aquilo estranho e chega mais perto, e aí ele tem um contato direto com o Senhor. Deus fala para ele: ó, liberta o meu povo, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. E ele diz: mas não é comigo, não quero voltar para lá. Não, é você mesmo, você. Não, arranja outro, não, é você que eu quero. Não nessas palavras, mas foi mais ou menos isso. E ele disse: mas como que eu vou falar com o Faraó? Ele diz: pega o teu cajado. Deus fala para ele, ele segura o cajado se transforma numa serpente. Ele vai e eu falarei através de ti. Segura na ponta da serpente, no rabo dela. Ele segura no rabo e a serpente volta a ser um cajado. Bom, ele vai para o Egito, pega a sua esposa e vai, fala com o pai dele, né? Que se chama Judá, o seu sogro, né? E ele diz: não, se Deus falou com você, vai. Era um homem muito sábio, era um sacerdote também, apesar de ser pastor. E vai, segue as ordens de Deus. E ele então vai para o Egito e começa aquilo que ele vai e fala com o Faraó: você tem que libertar o meu povo. E o Faraó diz: não vou libertar. E aí ele começa então a mostrar, através dos seus poderes, da sua comunicação direta com Deus, começam a vir as pragas do Egito, né? As águas do Nilo se transformam em sangue, veio uma invasão de gafanhotos, veio uma invasão de rãs, todas as ruas da cidade ficam cheias de rãs, mas o Faraó mesmo assim não os liberta. E os gafanhotos exterminam com as plantações, e mesmo assim vem mosquitos em demasia, um ataque, enxames, e mesmo assim, até que então Deus fala para ele, né? Isso é muito importante, contar esse pedaço da história para a gente entender algo que vai acontecer na sexta-feira que vem, que eu vou contar. Então vamos costurando essa história desse povo, né?
Deus fala para ele o seguinte, olha, tu chama o teu povo, manda que imolem um cordeiro, matem, né? Peguem o sangue e façam uma marca em cima das portas das casas. Porque o anjo da morte vai passar essa noite por todas as cidades do Egito. E aquelas que não tiverem essa marca do cordeiro, os primogênitos dessas casas serão levados pelo anjo da morte. E o anjo vai saltar por cima, pela casa, vai saltar pela casa que tiver essa marca. No aramaico, saltar é pesar. E é por isso que a palavra Páscoa vem daí de salto, é o verbo em aramaico. E o anjo passa realmente e leva todos os primogênitos do Egito. E sobram, e aí então finalmente o faraó liberta-os, porque ele perde também seu filho. Liberta-os, mas se arrepende, daí tem toda aquela história que a gente conhece, eles vão, o mar se abre em dois, eles passam, alguns dizem que Moisés sabia o caminho das pedras, não importa. Ele passa por ali e durante 40 anos Moisés caminha pelo deserto com o seu povo, muitas coisas acontecem aí, é daí que vem, durante esses 40 anos, que os 10 mandamentos são enviados através de Moisés. Até que finalmente eles encontram um lugar e se fixam. E aí a história do povo judeu continua, aí muitos profetas virão, vai vir Davi, aquele que matou o Golias com uma funda, deu na testa do Golias, caiu, estavam numa luta contra os filisteus, e daí Davi, esse menino franzino, se torna rei, e tem um filho chamado Salomão. Davi começa a construir, acha um lugar que se chama Jerusalém, e a partir daí ele começa a construir o templo de Jerusalém, que tem muito a ver com a história do povo judeu. A história do povo judeu, depois desse templo, ela passa a girar em torno desse templo, até hoje. Salomão também termina, mas depois eles são expulsos. O templo é destruído, semi-destruído pela primeira vez, e o rei Nabucodonosor os expulsa para a Mesopotâmia. E aí acontece algo muito importante na língua do povo judeu nesse momento, que é quando eles vão para lá, o aramaico se entrama com a língua que é falada lá, e a partir daí a língua que eles falam passa a ser o hebraico. É lá que ela se transforma. Mas aí vem um grande, né, Ciro o Grande, e liberta todo mundo. Todo mundo que está fora dos seus lares, todo mundo pode voltar. Está todo mundo liberto. E eles voltam para Jerusalém e se fixam. Muitos profetas vão vir, né, Isaías, Jeremias, Malaquias, ao longo dos anos, né? Depois disso que eu vou contar, 1700 anos vão passar até o nascimento de Jesus. Quando Jesus nasce, a boca profética, que se chama, né? Nenhum profeta se manifestava mais àquele povo, já fazia também 400 anos. 400 é um número interessante. Seja lá como era medido naquele tempo, né? Que os números são simbólicos também. Lembra que eu comentei ontem que a gente está falando de um livro simbólico, né? De muitos símbolos. Mas já fazia muito tempo que nenhum profeta se manifestava mais. E aí agora a gente entra finalmente no tempo de Jesus, que vem então primeiro os avisos do seu primo, né, que vai nascer, João Batista, e
E aí depois Jesus nasce, essa história a gente já conhece, a história, o anjo aparece para Maria, eles saem, ela recebe essa ordem, eles vão fazer um censo, tem que sair, recebe o Jesus nasce em Belém. Nós temos poucas referências da infância de Jesus, quase nenhuma, né? A não ser no templo, uma referência quando ele tinha 12 anos e quando ele era recém-nascido foi levado ao templo de Jerusalém, o mesmo templo aquele lá dos seus antepassados, né? Dos grandes reis, do grande rei Salomão, que foi para o povo judeu foi um dos maiores reis que existiu. E aí a história dele salta durante 30 anos. 30 anos ela fica... A gente não sabe muita coisa, a única coisa que a gente sabe é que ele era filho de um carpinteiro. Ser carpinteiro naquela época era uma profissão nobre, não eram todos que conheciam, né? Era a pessoa que construía casas, né? Então, quem lidava com enxoques, era quase um engenheiro, porque tinha que saber, tinha que ter um certo conhecimento. E não era uma profissão assim, reles, né? Era uma profissão nobre. Até que Jesus, então, vai até o Jordão, onde está esse primeiro profeta, que vem depois de muito tempo, que se chamava João. Morava no deserto, usava uma tira de couro no peito, uma tira de couro de camelo, pele de camelo, um cinto de couro, se alimentava de mel, de gafanhotos, vivia no deserto. Era um homem que começa a colocar o dedo na ferida dos fariseus, que era... Eu vou falar sobre eles amanhã. E começa a dizer algumas verdades e começa a anunciar que algo novo está para aparecer, né? E ele grita: arrependei-vos, arrependei-vos porque os tempos estão chegando, anunciando uma era nova que estava para vir. Esse tempo novo era um anúncio de que chegava o grande Salvador, o Messias. E ele então começa a fazer um ritual para que as pessoas se arrependam. Esse ritual era um banho nas águas do Jordão, simbolizando algo que eu deixo e daqui para frente eu sigo uma vida nova, né? O batismo veio daí. O ritual do batismo veio de João o Batista. Por isso que ele é chamado João Batista. Então Jesus vai até ele e se batiza. E aí começa a nossa história. Ele vai até ele, se batiza. E quando ele chega perto de João, João diz assim: não, mas eu não posso te batizar. eu que devia estar aí. Ele diz: não, faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito. E então João o batiza. Nesse momento que inicia então a trajetória de Jesus, que a gente conhece, os 3 anos das suas pregações pela Palestina. Dizem que João tinha um discípulo nos evangelhos apócrifos. Tinha um discípulo que se chamava André, que era irmão de um homem chamado Simão, que era um homem rude, morava numa cidadezinha chamada Cafarnaum, que ficava na beira de um lago. Esse lago é mais ou menos do tamanho da Baía de Guanabara, assim. Em volta dele existiam muitas e muitas cidadezinhas, vilarejos. Cafarnaum era um deles, ficava lá em cima, no alto desse lago. E a nossa história tem muito a ver com essa cidade, porque Jesus gostava muito desse lugar chamado Cafarnaum. E ele então... João, depois que batiza Jesus, diz para André: é esse aí que você tem que seguir, não eu mais, pode seguir esse. E aí André começa a seguir, o conhece, né? E vai com ele e leva ele até o seu irmão. E hoje, amanhã, nós vamos falar desse irmão dele, que é um homem muito interessante. Era um homem rude, um pescador, criado nas lidas do barco, com as mãos calejadas, com o rosto marcado pelo sol. Já era um homem mais velho, era mais velho que Jesus, inclusive.
Mas André quer que o irmão Simão o conheça, porque ele vê, esse homem vê que ali tem um profeta, e João diz para ele diz, não, você tem que conhecer. Quando ele chega com Jesus, Pedro acaba de voltar de uma pescaria de 3 dias, sem pescar nada, 3 dias jogando rede, nada vem, nada vem, nada vem, eles desistem, voltam, e aparece o irmão na beira do mar, e dizendo, olha, vim te apresentar aquele profeta que eu te falei. Mas que profeta? Que profeta? Você e os seus profetas? Eu quero é comida. Quem é que vai colocar comida na nossa mesa? Na mesa da minha família? Quem? Esse profeta? Então, é a primeira vez que ele escuta aquela voz. E aquela voz diz para ele, lança teu barco ao mar. Ele diz, não, eu não vou lançar porque eu fiquei 3 dias sem pescar nada. Não tem possibilidade nenhuma, não está dando peixe. Mas ele fala de novo com tanta veemência, diz, lança o teu barco ao mar. E ele assim o faz. Eles sobem no barco de novo. E remam até o meio do mar da Galileia, ou como era chamado, né, o lago de Genezaré. E quando eles estão em determinado lugar, e é importante que a gente segure essa frase, porque eu vou me referir a ela mais tarde. Jesus diz para ele, joga tuas redes para o lado direito do barco. Não, mas aqui eu já tive aqui, ó, não está dando peixe, eu já falei. Joga tuas redes para o lado direito do barco. Eles pegam a rede e jogam. Quando aquela rede cai, eles começam a puxar e aquilo está pesado. E puxam. Quando puxam, a rede vem tão cheia que o barco fica, o peixe caindo pelo lado. Aí tem que vir um outro barco, eles colocam o peixe no outro barco e voltam para a praia. Quando eles chegam na praia, está aquela fartura de peixe, as pessoas todas correndo por todos os lados, todo mundo querendo peixe, e peixe aos montes, e o coletor de impostos da cidade de Cafarnaum vê aquela festa e vai cobrar o imposto. E diz, ó, tem que pagar o imposto. Bom, aqui a gente precisa fazer um intervalo para falar que nesse momento o povo judeu está de novo sob um jugo de outro povo. Já tinha passado pelos egípcios, foi para a Mesopotâmia, para a Babilônia, e agora os romanos estão lá em Jerusalém. Então toda a Palestina, né? Toda a Palestina está tomada por Roma. E Roma muito sabiamente não se intromete nas coisas religiosas dos povos que ela invade, mas ela respeita as coisas religiosas porque ela quer um imposto. Paga o imposto. E vocês adoram os seus deuses do jeito que quiserem. Então, eles vendiam em asta pública, né? Vendiam, faziam como se fosse um leilão. Então o cara ia lá e eu digo, ó, tinha tanto, porque o cara que cobrava o imposto não era um romano, era um judeu. E eles eram tratados como traidores do povo, né? Porque você, imagina, você está lá sendo seu povo sendo subjugado e você é o cobrador de impostos, você é um traidor do seu próprio povo. Mas você, o cara que cobra imposto, ganha 10% de tudo que ele ganha. Claro que também muitos embolsavam mais do que isso, mas eram homens que ficavam muito ricos. E o cobrador de impostos se chama Levi. Levi vai lá e cobra. Simão, Pedro não tem esse nome ainda, Simão não se dão muito bem. Porque Simão, como eu disse, é um homem rude, um homem justo, um homem correto, gosta das coisas certas, sim, sim, não, não. E ele se revolta. Mas ele fica impressionado com aquele pescador, com aquele homem, com aquele profeta que o seu irmão havia apresentado. Impressionado com
a sua voz, com a sua presença. E então ele vai embora pensando. Brabo, porque Levi foi lá e já cobrou o imposto, e ele sabe então que Levi faz uma festa à noite e convida o Galileu, convida esse novo profeta. E ele diz, não, mas ele não pode ir na casa daquele sem vergonha, daquele traidor, porque daí, como Levi tinha muito dinheiro, a casa dele era sempre cheia de gente que queria se aproveitar do dinheiro dele. Ele comprava aquelas amizades tranquilamente. Como todo coletor de imposto, ele era uma pessoa muito, muito sozinha. Eu vou contar a história de outro coletor depois de amanhã, que fica muito famoso. Mas ele diz, não, mas ele não pode ir lá naquela casa. Ele não pode, uma casa de pecadores, não tem como ele ir até lá. E ele então vai para verificar, e à noite ele chega lá. E ele diz para André, mas como que esse cara está aqui nessa casa? Você não disse que era um profeta? Está aqui nessa casa cheia de prostitutas, cheia de bebum, cheia de... E aí então Jesus começa a contar uma história. Então essa é a história dentro da história. E por isso que eu contei aquela história da parábola ontem, porque Jesus falava através disso, através das parábolas. E ele conta a história, essa parábola, de um homem que tinha 2 filhos, e um dos filhos ele resolve sair. Resolve sair porque os filhos podiam pedir antes a herança. E o filho pede antes a herança porque ele quer conhecer o mundo, quer ir pelo mundo. É o filho mais novo. E ele vai. Pega o dinheiro, que ele é de direito, o pai dá, e ele vai. Ele vai e pede tudo. Pede tudo e passa a esmolar na rua e passa a comer comida de porcos. Até que ele pensa, puxa vida, meu pai, os escravos, os servos da casa do meu pai comem melhor do que eu estou comendo. Eu vou voltar para casa e vou pedir para que ele me deixe trabalhar pelo menos como seu servo. E ele volta. Quando seu pai o vê, ele manda que se faça uma festa. Uma festa. E o filho que ficou lá batalhando, fica indignado com aquilo. Pô, você nunca fez uma festa para mim? Esse aí foi, gastou tudo, voltou farrapos e veio para cá e você faz uma festa. Nunca matou um boi para mim? Ele disse, meu filho, você sempre teve em casa. E Jesus está contando essa história. Silenciou o lugar. E Jesus olha então para Pedro e olha para Levi e termina a história dizendo, mas agora o teu irmão voltou. Agora o teu irmão está em casa. Não importa onde ele foi. Não importa que ele voltou para a casa do Pai. E olha para Pedro. Bom, em Cafarnaum, Jesus agrega os seus primeiros discípulos. Como eu contei ontem, os filhos de Jacó eram 12, as 12 tribos, e ele vai escolher 12 discípulos, 12 apóstolos. André, irmão de Simão, que passa depois a se chamar Pedro. E eu vou contar quando ele passa a se chamar Pedro amanhã. Vou falar um pouco mais de Pedro, esse homem fantástico. E também Levi passa a ser seu discípulo. O coletor de impostos passa a ser seu discípulo. E é a conversão mais interessante das que tem, porque ele passa e não fala nada. Mateus, depois Levi passa a ser conhecido como Mateus, que escreve um dos evangelhos. Ele está lá coletando os impostos na coletoria, Jesus passa por ele e diz assim, tu, segue-me. Ele deixa o dinheiro em cima da mesa e sai. Tá? É a conversão mais rápida que tem. E sai, passa a ser seu discípulo lá. E se transforma. Mas esse fato acontece, essa é uma das primeiras parábolas que Jesus narra.
uma das mais impactantes. Jesus falou muito por parábolas, né? Muitas vezes falou através de parábolas. E aí eu vou contar mais uma parábola e a gente encerra por hoje, e amanhã eu vou falar de Pedro e da importância que tem esse homem para essa história. Uma outra parábola que Jesus contou é a do bom samaritano. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Contou ele certa vez, também em Cafarnaum. Porque um homem tentou, vamos dizer, como é que eu vou dizer, tentou fazer com que ele entrasse em contradição. Ele perguntou quais são os maiores mandamentos da lei, porque eram 618 mandamentos para aquele povo naquele tempo. E ele disse, qual que é o maior desses? Pô, dizer qual é o maior de 618 é muita coisa. Jesus diz, o que está escrito na lei? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Eu disse, é isso aí, perfeito. Disse bem, porque ele já tinha falado isso. Tá, mas quem que é o meu próximo? O cara falou. E aí ele começa a contar essa história, essa parábola. Ele diz, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém ficava 800 metros acima do nível do mar, quase Curitiba, assim, né? É muito interessante porque... Mas ela não era uma serra para chegar até Jerusalém, era uma montanha maisinha, por isso que os homens iam pelas encostas. E é interessante que uma vez Jesus diz assim, todo homem devia ir, todo varão de Israel deveria ir 3 vezes por ano nas festas até Jerusalém, no templo. Eu falei desse templo, que as pessoas circulam, a história circula através dele, né? E Jesus, inclusive, foi muitas vezes para Jerusalém. E Jesus diz assim, para ir no templo, e o templo ficava mais em cima, né? Ficava na montanha. Jesus diz assim, a fé remove montanhas. Quer dizer, talvez, que a fé não fosse necessário eu ir tantas vezes lá naquela montanha. Mas vamos voltar. O homem desce de Jerusalém para Jericó, que é uma cidade que fica perto de Jerusalém. Quando ele é no meio da estrada assaltado por alguns ladrões. E os ladrões batem nele, deixam ele sangrando e roubam todas as suas coisas. Então, esticado ali no meio da estrada, sangrando, passa por ele um sacerdote. Um sacerdote, gente, era um homem sagrado. Era um homem do templo que era um homem que era o responsável pelas leis. Era responsável por trazer a palavra divina até as pessoas. E o sacerdote passa e olha, passa ao largo. E então vem um levita. Um levita era uma das tribos. Os levitas eram homens também sagrados. Só os levitas podiam enfeitar os templos, eram responsáveis pela música nos templos. Eram homens divinos também. E o levita, Jesus usa muito bem essas duas figuras. E o levita passa por ali e passa ao largo, e o homem continua lá deitado no chão. E então vem um samaritano. Os samaritanos e os judeus não se davam bem. Quando um judeu falava a palavra samaritano, ele virava de lado e fazia cuspia, ou não falava. Os samaritanos também eram descendentes, mas os samaritanos, em vez de seguir essas 618 leis, seguiam só os 10 mandamentos. E daí vem as divergências entre eles. Mas Jesus usa muito bem a palavra samaritano, porque os samaritanos eram muito mal vistos pelos judeus. E um samaritano passa por ali, olha aquele homem, coloca óleo nas suas feridas, pega ele, leva até uma hospedaria. Na hospedaria ele diz, olha, cuida desse homem, quando eu voltar, se você tiver algum gasto a mais, eu lhe pago. E o homem cuida daquele. E aí Jesus pergunta para o cara que perguntou para ele, quem que é o próximo?
daquele que estava estendido no chão. E aí o cara nem fala o samaritano, ele não usa a palavra, ele diz assim, aquele que usou de compaixão. Aí Jesus diz, faz também o mesmo. Essa parábola, a gente não, aqui no nosso tempo, a gente não tem noção do que é que ela quer dizer, do impacto que Jesus causa quando ele usa essa palavra. Eu vou contar ela, para encerrar, mais um minutinho, vou contar ela, trazendo ela para o nosso tempo. Ver se a gente consegue entender o que Jesus quis dizer. Seguia de Joinville para Araquari um trabalhador, um torneiro mecânico. Ele fazia o turno da manhã e precisava estar na fábrica cedo, por isso de madrugada estava no terminal do centro. 4 horas da manhã para pegar o primeiro ônibus para poder ir até o seu trabalho. Eis que alguns ladrões chegam, roubam todas as suas coisas, batem nele e o deixam estendido ao chão. Naquele momento, estendido ao chão, sem nenhum documento, com todas as suas coisas roubadas, sangrando, passa por ali um evangélico. O evangélico olha, diz, pobre, coitado, alcoolizado, abre a sua Bíblia, lê uma passagem para aquele homem e fecha e faz uma prece a Deus para que ele fique bem. Em seguida vem um católico. O católico passa, olha para aquele homem pobre, coitado, deve ser dobrado, tira o seu escapulário e coloca sobre o homem, faz uma prece e segue. Passa por ali um espírita. O espírita passa, olha, sacode, irmão, como é teu nome? O homem fala, quase todo ensanguentado, diz o nome dele. Ele anota e diz que eu vou colocar seu nome lá na irradiação lá do centro hoje. E segue seu caminho. O sol está quase aparecendo, a madrugada está terminando. E saindo do seu serviço, do seu trabalho, passa por ali um travesti. Olha aquele homem e se enche de compaixão, porque já esteve ali, na mesma situação. Consegue pegá-lo, colocá-lo no colo, e com pouco dinheiro que tem, que ganhou na sua noite, vendendo a única coisa que consegue vender, chama um Uber, vai até o Hospital São José e fica lá com o homem até as 9 horas da manhã, quando ele é atendido. Você é parente? Não. Vou deixar o meu telefone, se precisar de alguma coisa, você me liga. Mas talvez um samaritano fosse mais impactante naquele tempo do que o personagem que eu usei hoje. A gente fica por aqui. Obrigado pelo carinho, pelas palavras que eu estou escutando aí. E amanhã a gente continua contando aí. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre Cafarnaum, as personagens de Cafarnaum e o momento em que Pedro passa a segui-lo, para que a gente consiga chegar